Bom, essa é mais uma entrevista que eu estou fazendo dessa série. Faz parte um pouco da pesquisa que eu estou fazendo sobre arte, cidade, os coletivos urbanos. E um pouco também é para sistematizar e documentar a cena de Belo Horizonte e as pessoas que participam desses temas afins, né? As entrevistas vão estar disponíveis no meu canal no YouTube e em áudio também. E quem quiser achar, está tudo no meu site, bimbarreto.com, lá tem os links, né? Carol, obrigado por ter vindo. Seja Eu que bem-vinda. agradeço. E aí a primeira coisa que eu queria te perguntar é como é que você se apresenta, né? Assim, dentro da sua atuação artística, atuação profissional, como é que você fala com as pessoas, o que você faz? Você vai conversar com alguém que não é da área, como é que você se apresenta? Sim, como você disse, meu nome é Carolina, né, Jaued, tenho 30 anos, sou de formação publicitária, hoje atuando aí na área também, e eu me denomino como grafiteira, sempre me denominei assim, hoje um pouco também eu faço pesquisa, estou sempre envolvido na arte e educação, essas coisas, mas me apresento mesmo como grafiteira. E queria saber um pouquinho também do seu começo. Como é que você começou no, como é que você começou no grafite, assim? Você já partiu direto para grafite, já desenhava? De onde que veio esse seu contato inicial com grafite? Então, eu costumo dizer que eu, na verdade, conheci o grafite primeiro e depois virei grafiteira bem depois. Por quê? Por volta de 1998, meu irmão ele teve muito contato com grafite, chegou a fazer alguns grafites e ele tinha muito na época revista, algumas coisas assim que era bem difícil, né, de conseguir, principalmente aqui em Belo Horizonte, que estava meio iniciando a chegada das coisas na cidade. E eu comecei a ver assim, ele fazendo, via essas revistas, entendia mais ou menos, porque eu ainda era bem criança, e aí só fiquei mesmo nessa observação. Anos depois, quando eu já estava meio que de rolê na cidade, assim, por conta própria, já caminhando com as próprias pernas, eu comecei a observar muito a cidade e comecei a ver muito lambe-lambe, sticker, essas coisas. E isso bateu uma curiosidade muito grande assim, em mim. Quem que eram essas pessoas que faziam? O que era aquilo? O que significava? E aí eu comecei a ir atrás dessas pessoas, que na época era Guiton, Cidadão Comum, o Desali, tinha, né, o João Perdigão, então tinham várias pessoas e essas pessoas começaram a me explicar, me mostrar, e aí eu comecei a entender e meio que influenciei mais nessa questão do sticker e do lama. Só que eu fiquei pouco tempo nessa época, cheguei a dar vários rolês, comecei a criar algumas coisas próprias minhas, mas durou assim no máximo um ano e meio. E aí, como eu já conhecia o grafite, conhecia alguns grafiteiros, eu recebi o convite para fazer uma pintura, mas eu nunca tinha pintado assim com spray mesmo. E aí mas como assim, né? O que eu tenho que fazer? Não, leva seu desenho, compra umas latas. Aí eu lembro que eu comprei 4 latas. Na época ainda tinha aquela marca Proline, umas Color Jean, tipo Color Arts lá e tal. E fui na cara e na coragem. E aí fiz o primeiro, assim. Fiz, na época, estava eu, o grafiteiro Tessa, o amigo, né, que hoje já faleceu, já tem muitos anos. Uhum. E aí a gente fez assim um trampo e eu falei, não, que legal e tal, e gostei muito. E aí resolvi continuar. Só que foi aquela coisa, né? Você vai fazendo e cada vez mais você quer fazer mais, e aí você quer aprender mais, e assim foi. E aí já são 13 anos já. Eu comecei na metade de 2007, saindo do Chique, que foi um pouco antes, e estou aí até hoje. Aí, nesse processo, várias coisas aconteceram, né? Vários suportes, convites,
comecei a migrar para outros estados assim mais próximos aqui da gente, tipo Rio, São Paulo, Espírito Santo. Fui conhecendo outros grafiteiros e aí numa dessas assim, lá no Rio de Janeiro, eu me encontrei com as meninas, com a Nica, com a Viber e com a Musa no mesmo evento. Na verdade, a gente se conhecia, né? Já sabia que pintava, às vezes via em evento, só que assim, a gente não conversava tanto. E até porque também nessa época eram pouquíssimas mulheres que pintavam aqui em BH. Tinha em torno de umas 7, 8 mulheres atuantes mesmo. E aí a gente começou a conversar e começamos a, tipo assim, todo mundo falando as mesmas coisas, né? As mesmas ideias, as mesmas dificuldades. E o mesmo assunto, que era grafite, que era o que a gente gostava, não, que a gente gosta. E aí a gente falou, poxa, a gente está tendo as mesmas dificuldades, né? As mesmas necessidades, enfrentando as mesmas coisas. Por que a gente não faz um grupo? Tipo, do nada, né? Por que a gente não faz? Aí todo mundo assustou, porque falou, ué, como assim? O que a gente vai fazer? Né? E tal. E na época os recursos ainda estavam caminhando, né? A gente estava começando a ter mais acesso a tudo, apesar que já tinha internet e tudo mais. E a gente falou, quer saber? Vamos fazer, vamos ver o que vai dar, e assim foi. E aí, em 2012, a gente juntou, deu esse nome, que é o Minas de Minas, já de cara, nem pensamos muito. E aí o grupo surgiu, e está aí também até hoje, já vai para 8 anos. Que também foi na metade do ano que o grupo foi formado. E dentro do grupo também a gente fez diversas coisas e é interessante que a gente consegue manter o grupo com uma linha de trabalho, né, uma mensagem, e manter também o nosso trabalho individual, que é porque o grupo tem, né, duas pessoas que fazem letras, duas pessoas que fazem personagens, todo mundo com um estilo totalmente diverso, e aí vamos conectando da forma que dá, vamos criando, a gente sempre monta layouts e faz vários estudos também para criar nossos trabalhos com o grupo. E esse projeto que eu acho muito legal, o Nós Podemos Tudo, né? Ele era um projeto com as Minas de Minas, né? Isso. E queria que você contasse um pouquinho dele e como é que você está sentindo a repercussão, como é que as pessoas estão vendo e o que motivou fazer ele, porque parece também que é um nome muito forte que vai além só do grafite, né? Isso. A ideia do Nós Podemos Tudo foi a gente pensar num trabalho bem coletivo, assim, que todo mundo pudesse mexer no trabalho num todo. Porque até então a gente fazia cada uma o seu trabalho autoral, lógico que de uma forma que conectava, né, com algum tema, alguma coisa assim, mas a gente sentiu essa necessidade de fazer uma coisa que pudesse contemplar todas e sair um trabalho que também contemplasse outras pessoas que estivessem vendo e que desse mais esse empoderamento e essa força. E aí a ideia surgiu disso. A ideia do Nós Podemos Tudo é representar mulheres, sendo famosas ou não. Quando não são mulheres famosas, são mulheres que estão dentro da periferia, que são nessas mulheres que estão dentro de alguma associação ou que estão batalhando para a melhoria ali daquele espaço, que representa mesmo e que ajuda todo mundo que está ali dentro, principalmente as mulheres. E as mulheres que são famosas, mas famosas no sentido de que as pessoas conhecem elas enquanto famosas, mas que elas têm uma história de vida, como qualquer outra mulher. Então, por exemplo, a Elza Soares é uma cantora, mas qual que é a história da vida dela? Quem é ela, né? Além disso. E aí a gente traz muito essa questão, porque apesar de ser visual, grafite, né? Quando a pessoa bate o olho, ela começa a todo dia ver ali, todo dia ver aquela Elza Soares e aquilo ali começa a colocar ela para pensar, ué, quem que é essa mulher? Que história é essa, né? O que é que acontece? O porquê que ela está aqui? E aí as pessoas procuram saber. Foi muito interessante isso, porque quando a gente fez a Carolina de Jesus,
que muita gente conhece, mas muita gente também não conhece, a gente recebeu muitas mensagens de gente falando que entrou no nosso Instagram, viu o texto da descrição da pintura, pesquisou sobre ela, começou a ler os livros e saber quem que era essa pessoa, e é justamente isso que a gente propõe também, né? As pessoas reconhecerem a história e a atividade que elas têm enquanto vivas, ou ela no caso, né, que já não está aqui mais, mas qual que foi esse legado que ela deixou? E aí é isso, assim, mostrar como que essas mulheres são atemporais, estão muito à frente, estão levando uma mensagem, passando histórias de vida mesmo, de todo esse legado de resistência, de força, que, né, estão caminhando junto. A gente sempre, na descrição da imagem, do grafite, a gente conta um pouco dessa história Uhum. também. E essa frase, nós podemos tudo, é muito forte também, né? Na sua Sim. trajetória com o grafite, em outros momentos, já te falaram que você não podia por ser mulher? Ah, já, com certeza. Não tanto assim das pessoas mais próximas, porque eu tenho a felicidade, assim, por exemplo, da minha família, né? Sempre ter me apoiado, sempre ter participado. Minha mãe, todo mundo aqui de casa são pessoas ativas, assim, tudo que eu faço, sempre estão presentes, estão ajudando. Mas, assim, a gente escuta o tempo todo, e até das próprias mulheres, que é bem engraçado, né? A gente perceber como que essa desconstrução ainda é bem lenta, assim, na cabeça delas mesmas. E todo dia é uma mudança. Eu falo que assim, quem faz grafite está ali na rua 16, 17 horas, é um aprendizado muito grande. Porque você escuta de tudo, você vê de tudo, você participa de coisas que você jamais faria se não fosse o grafite. Porque ninguém sai Uhum. de casa, senta numa praça 7 e fica lá 17 horas, Uhum. vendo, né, tudo que está acontecendo. E o grafite proporciona isso. Então, eu acho que também é um aprendizado para a gente, assim, para a vida, tudo que nos rodeia, né? Respeitar quem faz parte desse espaço que é a rua, as pessoas que já estão ali antes da gente. E é isso. E com as meninas também, essa coisa de crescer enquanto coletivo, dividir experiências, respeitar opiniões. Então, isso tudo também faz parte desse crescimento. Assim. E para além do Minas de Minas, você também é muito atuante, né? Assim, você tem sua produção como grafiteira avulsa, assim, fora do grupo, e Sim, também tem as coisas que você produz, né? Tem o delas, e o tempo todo sim. você está pesquisando, você é produtora cultural também, né? Fala um Uhum. pouquinho desse outro lado, assim, do lado produtora, do lado pesquisadora, mesmo que informal, e do delas, né? O que é o delas, esse encontro? Eu, assim, por muitos anos, eu me senti muito intrigada, assim, porque que o grafite não era inserido, assim, nas coisas e ainda as pessoas não aceitavam ele estar dentro de projetos grandes. E muitas vezes eu sentia que por culpa nossa mesmo, assim, sabe? De não ir atrás, de não se colocar, não se posicionar. E aí eu comecei a pesquisar muito também e estudar muito sobre editais, sobre colocar nossa arte e trazer recursos do estado, do município, para a gente poder executar nosso trabalho. E aí foi aonde eu comecei também essa parte que não é só a parte artística, o lado artístico, né? E eu queria muito que as pessoas entendessem, tanto os grafiteiros quanto as pessoas de fora, que o grafite tem que estar inserido nesse espaço, que esse recurso também é nosso. Porque quando a gente entra em um edital ou qualquer coisa do tipo, a gente vê lá artes visuais. E o grafite está dentro dessas artes visuais. Então, assim, foi, né, durante muito tempo errando, quebrando a cabeça, consertando, tentando, e aí começou a dar muito certo. Então, já tive aprovação em vários editais, e isso foi muito bom, assim, para o meu crescimento também enquanto estudo. Essas pesquisas que vêm de longo tempo e que às vezes a gente tem que dar pausas, né, volta, vai e volta. E agora, até nesse momento da quarentena, estou conseguindo me dedicar mais. E tem o encontro delas, que é um evento para que ele preza assim, o papel das mulheres
dentro do grafite. Na verdade, ele é uma troca de experiências, porque a ideia é reunir mulheres para, né, conversar entre si, se conhecer, trocar ideias sobre técnicas, poder conversar mesmo além dessa coisa virtual, além dessa coisa correria de dia a dia, e conhecer o trabalho mais de perto, porque às vezes a gente vê muito na internet, mas assim, vê a pessoa e fica meio assim, nossa, será que eu chego? Será que eu converso? Será que eu tenho essa abertura? E lá não, é todo mundo junto e tal. E aí a gente já aconteceu quatro vezes esse evento, 4 edições, e o último a gente abriu para o Nacional, e foi assim, uma coisa muito legal. Não foi uma experiência que não tem como descrever, assim, né? Foi uma coisa muito de sentimento misturado com paixão pela arte, com troca. Então, assim, foi legal demais. E isso tudo só acontece porque a gente tem, né, pessoas como você, que, né, sempre está apoiando, parceiros, os próprios grafiteiros estão sempre também caminhando com a gente, todo mundo ajuda como pode, porque o primeiro a gente fez assim, do zero, sem nada, na cara e na coragem, para que os outros tivessem, né, uma atuação melhor. E nisso a gente foi melhorando e tudo mais. E é muita coisa, assim, eu sempre gostei, eu gosto muito dessa área também da comunicação, de estar, né, trocando, principalmente com a juventude, com a galera que está chegando agora, que está sempre conhecendo o grafite, e a gente vê essa amplitude agora no número de mulheres assim, que estão atuando na cidade. Com trabalhos muito bons, com profissionalismo, as pessoas têm se inteirado mais em estudar também, que isso eu acho muito legal, né, para a gente desenvolver coisas novas e até abrir nossa mente também para buscar essas coisas. E tem esse projeto que você está fazendo, uma pesquisa que você está postando no Instagram, no Stories, que é tipo um resgate, meio que uma história das mulheres no grafite, né? Assim, porque eu nunca tinha visto isso, para mim é uma coisa inédita, alguém tentar compilar e contar a história das mulheres dentro da cultura do grafite. De onde que veio isso? Assim, foi um impulso seu? Você teve algum estalo para fazer isso? Igual eu falei, há muito tempo eu sempre pesquisei muito, assim, mas ainda assim a história, você não acha coisas sobre a história, sabe? É bem difícil você conseguir achar. Hoje a gente ainda tem uma coisa melhor, assim, que a gente ainda consegue achar a pessoa e ainda conversar com a pessoa, né? Procurar, mas mesmo assim com uma dificuldade muito grande, porque são mulheres do mundo todo. Então, para a gente ter esse acesso ainda é um pouco limitado. Mas eu lembro que há muito tempo atrás eu tive contato com livros que foram livros escritos só com a atuação de mulheres, mas assim sempre pesquisei muito, sempre procurei saber quem veio antes de mim e tal, de todos os lugares, e assim sempre dando essas pausas. E aí com essa oportunidade falei, não, agora é a hora de colocar em questão e tal. E foi ótimo, porque eu também descobri várias e novas mulheres, sabe? E eu acho até por esse movimento de várias pessoas estarem fazendo lives e mostrando e postando mais, isso ajudou muito. Mas é uma pesquisa assim, maravilhosa que eu tenho maior satisfação de fazer, mesmo que bem independente, porque são muitas histórias. Teve uma que eu postei esses dias que ela já tem assim, mais de 50 anos e ela continua pintando. Então, tem muita gente que não conhece essas mulheres, né? Nem sabe que elas existem, assim como um dia eu nem sabia também. Então, acho que é legal a gente passar essa informação para frente. E o mais interessante, isso em tudo para a vida, quando a gente entra em alguma área, é muito importante a gente saber quem foram as pessoas, né, que fizeram isso crescer, que fizeram chegar onde estão hoje, que passaram dificuldades muito maiores que a nossa. Você pode falar isso, que você já está também há muito tempo aí, vem de uma outra geração. Então, é legal para a gente que entra saber quem são essas pessoas e respeitar realmente essa história.
E falar nisso, né, assim, tem uma mulher que o grafite deve muito a ela, que é a Martha Cooper, né, a fotógrafa. Muito, Que nossa, todo o muito. registro que tem do grafite dos anos 70, quando ninguém dava nem tanta bola para o grafite, ela viu e falou, isso é uma coisa importante, e registrou tudo, e o que a gente tem hoje dessa época, muita coisa dela, né? Sim, e a gente, e tudo que eu vejo assim que ela está envolvida com qualquer grafiteiro do mundo, todo mundo gosta muito dela, ela é muito respeitada, tem um afeto, um carinho, e é muito legal que ela já tem 70 anos e ela é super ativa, nem parece que ela tem isso tudo. E ela vai, faz, acompanha o pessoal nos bombes, nos ilegal, nas linhas de trem, é muito legal. Uma outra pergunta que eu queria te fazer é como é que você vê como é que você vê a questão da pichação assim como um fenômeno social assim quando você anda na rua vê a pichação, quando você reflete sobre pichação num todo, qual que é a sua visão da pichação? E para você qual é a relação do grafite com a pichação? É a mesma coisa? São coisas diferentes? Porque como faz parte também da minha pesquisa, é uma pergunta que é importante para mim. Como que as pessoas lidam com a pichação e como que elas veem a articulação do grafite com a pichação? Tem gente que fala que é a mesma coisa, tem gente que fala que são coisas diferentes. Então eu queria entender como é que você vê isso e aí arrematando a pergunta também, se existem mulheres pichadoras, né? Assim, como é que você vê elas? Se é uma coisa que você percebe também a presença, assim. Então, para mim, está tudo no mesmo contexto. Tudo é forma de manifestação e de conversar com a rua e de ocupação da cidade. Eu até sempre tive uma relação muito boa assim, com os pichadores, e sempre participei e acompanhei e vi assim, tudo que foi acontecendo, principalmente aqui em Belo Horizonte. Respeito muito, nunca tive problema e sempre respeitei até na questão de fazer trabalhos em cima ou alguma coisa do tipo. E acho que só são formas diferentes de se manifestar. Assim. É lógico que o grafite hoje, principalmente, ele tem um lado muito mais artístico, né? A gente vem aí também com o muralismo, que vem acrescentando coisas a mais, e é uma questão de evolução mesmo, de se colocar da forma que cada um se acha confortável. Eu acho que formas de manifestar vão existir várias. Assim, a street art, a arte urbana, é uma coisa muito aberta e muito ampla. Agora, as mulheres existem muitas, sempre foi muito ativo, inclusive na pesquisa das mulheres aqui de Belo Horizonte, desde lá dos anos 80, desde essa época existiam muitas mulheres, muitas pessoas me falaram das mulheres também na pichação, e assim, eu penso em citá-las, mas não aprofundar tanto, porque também é uma forma de resgate e eu acho que tem todos os méritos, principalmente estando dentro desse cenário, que eu creio que deve ser muito pior do que o grafite, principalmente em questão de respeito. E elas continuam ativas na cidade, infelizmente ainda é uma posição que gera muito mais dor de cabeça, mais problemas, e muitas delas se afastam, principalmente também essa questão de quando elas viram mães, tanto para o grafite quanto para a pichação, que aí já é bem mais complicada, aí você já vai pensar muito antes de fazer qualquer coisa. Mas na nossa segunda edição do Delas, a gente abriu espaço para essas mulheres. E aí elas participaram também juntas, assim, na construção do painel e tal. Mas para mim está tudo interligado, conectado. E outra coisa que eu queria perguntar é sobre a cidade, assim, como você faz grafite, circula muito na cidade, né? Como é que você sente, assim, se tem uma influência do fato de grafitar na cidade para o seu olhar para a cidade, para suas reflexões sobre a cidade, e se de alguma forma a cidade influencia nas imagens que você produz, no seu jeito de pintar, essa relação de mão dupla com a cidade, como é que ela acontece com você? Nossa, a cidade influencia muito. Assim. Eu adoro e tenho maior. Isso nem todo grafiteiro é assim, a gente sabe, de trocar com as pessoas enquanto eu estou pintando, com quem passa, fala. Às vezes a pessoa quer entender o que é, e você explica. E principalmente as histórias assim, que o pessoal tem.
tanto com relação ao grafite quanto histórias de vida. E a gente já viu muitas falas, eu já vi diversas, em vários trabalhos que eu já fiz, de como que isso traz uma mudança para a vida da pessoa. Literalmente, assim, já teve gente que chorou, muitas pessoas se sentem representadas com o trabalho, de ver o trabalho e falar, nossa, tem tudo a ver comigo, me representa demais. Então, eu acho que tem uma ligação gigantesca, assim, de trazer esse novo olhar para a cidade, além dos muros e dessa coisa cinza, né? Eu acho que de toda forma que você traz cor, mesmo que ela seja chapada, sem um desenho ou sem uma escrita, você já modifica o espaço. E isso não tem nem sombra de dúvidas, assim. E eu acho que é uma forma também da cidade começar a aceitar e entender o que é, né? O que é o grafite, o que isso proporciona, quem são esses artistas, de que forma que isso é feito. Então, ajuda a ampliar a cabeça das outras pessoas para entender o que é essa arte também. E outra coisa que eu queria saber é das suas referências, né? Assim, o que te inspira a produzir, assim, não só no meio do grafite, das artes urbanas e das artes visuais, mas assim, da música, cinema, literatura, do cotidiano. Assim, de uma maneira geral, o que te alimenta para você produzir seu trabalho? Uma coisa que eu super me alimenta assim, são as crianças. Eu piro assim, nas viagens das crianças, na energia, na forma com que elas criam as coisas, sabe? Tá aqui, de repente já tá lá do outro lado, com a mesma ideia. Uma coisa que eu sempre gostei muito também, que eu acho que tem tudo a ver, é desenho animado e gibi, tirinha, cartoon, essas coisas. Eu acho que também sempre me inspirou muito. Minha própria família, assim, as mulheres da minha família, minha mãe, minha avó, eu venho de uma família de artistas assim que teve acesso, e até eu acho que pela criação assim da minha mãe de sem distinção de gênero assim para as coisas da vida, sabe? Para isso pode, isso não pode, pode para um, não pode para o outro, porque eu tenho dois irmãos mais velhos, então sempre foi tudo muito igual assim para todo mundo. Então acho que isso sempre me deu também uma força para tipo fazer, não desistir, seguir, continuar. E vários artistas do grafite, né? As pessoas até da própria cidade. Eu falo que Belo Horizonte tem muito artista que está na cidade há muitos anos, né? Fazendo arte, resistindo, e que tem muita arte também de qualidade. Então, uma leva assim, de gente que está sempre fazendo coisas muito boas. Assim, e eu falo que a cidade ganha muito com isso, porque a gente leva o nome da cidade para o mundo inteiro. A cidade fica reconhecida no mundo todo, então mais um motivo assim dessa arte ter tanta importância assim para a cidade. E também as grafiteiras mulheres assim, né? Tem muitas dessas antigas que eu gosto muito, tipo a Cló, a Chiro, que estão bem lá atrás. Depois eu ainda descobri que a Cló, a tag dela ia ser Carol, igual a minha, K-R-O-L, e aí ela mudou as letras, que as letras são as mesmas. Aí ficou K-L-O-R. Aí que eu fiquei mais fã dela ainda. Então, eu acho que isso tudo me inspira, assim. E o cotidiano é uma coisa muito inspiradora, porque a gente aprende sempre, né? Algo novo, algo que a gente pode trazer para o nosso trabalho. Uma coisa que eu acho que eu comentei com você, que eu tenho uma referência muito grande de uma grafiteira mulher, né? Assim, uma grafiteira. Porque lá nos anos 90 para os 2000, eu estava começando a definir melhor o meu estilo de traço e tal. E eu gostava muito desse lugar que era meio misto, da ilustração com grafite, com design. E a Margaret Kilgallen, né, ela que já faleceu, ela tinha muito essa pegada. Então, essa coisa de levar para a rua uma coisa que tem uma cara meio de ilustração foi uma referência muito grande que eu tive dela. Eu acho que quando você postou lá, eu comentei e tudo, né? E eu acho que a gente tem que ter essas junções mesmo, assim, né? De trazer um pouco de tudo, porque a rua é um ambiente que a gente pode colocar tudo. Assim.
E outra coisa é porque eu planejo as entrevistas para ter mais ou menos uns 30 minutos. Então vai chegar naquela hora assim que é de encerramento, aí eu queria pedir para você assim, se tem alguma coisa que não foi dita que você acha que é importante ser dita, assim, deixar documentado alguma fala, alguma coisa que você acha legal, e também é a hora boa para você fazer seu jabá. Então você falar um pouco assim, onde que o pessoal acha seus trabalhos, o que você está envolvido atualmente. O que eu sempre gosto de falar, assim, nos finalmente, eu acho que é uma coisa que eu prezo muito, assim, e que a gente tem que prezar também. Eu creio, né, que por todas as coisas, e que o grafite ensina muito pra gente essa questão do respeito. Então, eu acho que uma coisa, assim, que eu sempre prezo muito, que eu sempre deixo como uma forma de reflexão, é a gente sempre lembrar dessa palavra que é o respeito, assim, porque quando a gente respeita o nosso trabalho, respeita o trabalho do outro e a gente, né, se dá o respeito e todas essas coisas, todo mundo consegue junto mudar e transformar como que essa arte ainda é vista, todo mundo cresce junto. Para ver meus trabalhos pelas redes sociais, pelo Instagram, mais fácil, é @carolinajawed, Jawed é J-A, o Ed é mudo, e no @Minas de Minas Cris. Aí vai ter um pouco de tudo, vídeo, fotos, participações, entrevistas e etc. Maravilha. Fazer meu jabá aqui agora também, né, Carol? Muito obrigado por Isso, ter vindo. de E, nada. e aí é uma série de entrevistas que eu estou fazendo, vou deixar elas no meu canal do YouTube e vou disponibilizar em áudio para quem quiser ouvir. Então, tem áudio, para quem quiser ouvir o áudio, tem o vídeo e eu vou deixar no meu link no meu site, no biobarreto.com. Queria agradecer demais, assim, muita força aí no seu corre, é um corre muito importante. Valeu. Eu acho que eu já comentei isso, que quando eu comecei no grafite tinha 3 ou 4 só em Belo Horizonte que eu sabia, assim, e que possivelmente não tinha muito mais que isso. E eu fico muito feliz de ver as mulheres tomando mais esse espaço, que é de direito delas, né? É bom que eu vou poder aposentar tranquila. Já vai estar cheio de mulher aí, Vitor. Obrigadão. Valeu, eu Tomara que que demore a agradeço. aposentadoria. Obrigado.